Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2018 chamado Wildling, Criaturas Noturnas. Alerta de spoilers a seguir. Ana vive em uma cabana isolada com um homem a quem ela chama de pai. Ele a assusta com relação ao mundo exterior, a amedrontando com a história de selvagens que devoram crianças. Por isso ela é aconselhada a ficar trancada em seu quarto no sótão. Ele a ensina a ler e cuida dela como se fosse a sua filha. Como refeição, Ana só pode comer vegetais e nunca viu carne em toda a sua vida. Uma noite, enquanto está em seu quarto no sótão, Ana ouve o pai conversando com alguém. Cheia de curiosidade, após ouvir uma voz estrangeira, ela tenta abrir a porta, mas acaba levando um choque elétrico da maçaneta e desmaia. No dia seguinte, ela acorda e vê o pai ao seu lado, que diz que o choque elétrico é para evitar que os Wildlings entrem no quarto de Ana. Quando Ana pergunta com quem ele estava falando, ele a lembra que eles são os únicos humanos que restaram no mundo. Portanto, ele não estava falando com ninguém. O pai então a hipnotiza com um fósforo para suprimir toda a sua curiosidade sobre o mundo exterior e a alimenta com mais histórias. Um dia ele lhe dá um hamster de aniversário, que se torna o seu melhor amigo na casa isolada. Quando o hamster morre, papai explica o conceito de morte para Ana e garante que o hamster está em um bom lugar. Com o passar dos anos, Ana tem pesadelos com os selvagens que vivem na floresta. Ela cresce até a adolescência, e quando o pai encontra sangue em sua cama, isso o deixa angustiado por algum motivo. Ele começa a injetar nela um medicamento que controla o estrogênio, na esperança de suprimir o seu amadurecimento. Isso coloca Ana em grave perigo, pois a sua saúde começa a declinar com o tempo. Ela pede que ele acabe com a sua dor, e percebendo que não há mais outra maneira, papai tenta matá-la, mas não consegue fazer isso com a sua filhinha. Ana agora acorda em um hospital e foge depois de ficar impressionada com a visão do mundo exterior. O mundo brilhante a hipnotiza enquanto os médicos a levam de volta para dentro do hospital e a amarram. Ela conhece a xerife Ellen, que a liberta das amarras, e revela que foi ela quem a encontrou depois que os vizinhos relataram ter ouvido um tiro na casa deles. Para o alívio de Ana, o papai sobreviveu e está sendo tratado na UTI. Ellen fica sabendo sobre o seu cativeiro e sobre o medicamento de controle de estrogênio que o seu pai lhe deu por tanto tempo. Mais tarde, um médico recomenda que Ana seja enviada a um hospital psiquiátrico, enquanto os resultados do teste de DNA não saem. Mas Ellen é contra a ideia de prendê-la novamente. O xerife Roger também sugere que eles devem deixar o médico decidir o que é melhor para Ana. Mas Ana assusta a todos ao exigir ficar com Ellen. A detetive concorda e a leva para casa, onde mora com o seu irmão Ray. Ellen dá a Ana um hambúrguer, mas Ana come apenas a carne. Ao conviver com Ray, Ana aprende verdades sobre o mundo real, que não são as que o papai lhe ensinou, incluindo a procriação. Ana também começa a frequentar a escola, onde tem mais contato com as crianças da sua idade. Embora algumas delas olhem para ela de forma estranha e sussurrem sobre os seus hábitos estranhos, como andar descalça, Ana começa a desenvolver habilidades auditivas excepcionais e tem visões de selvagens nas montanhas distantes. Ela vai com frequência à biblioteca para ler mais sobre os segredos da natureza que estavam escondidos dela. Em um desses dias, ela sai da biblioteca e encontra Ray sendo intimidado por dois meninos. Eles lhe dão um soco no estômago, mas Ana consegue se vingar. Mais tarde, enquanto passeia, ela percebe um cervo que foge assim que a vê. Ana não consegue resistir ao impulso e o persegue com velocidade excepcional, e logo faz amizade com um homem selvagem conhecido como Lobo, que a impede de acionar a armadilha de um caçador. Mais tarde, ao ler mais sobre a vida selvagem, Ana percebe que as suas unhas estão começando a ficar pretas. Em casa, Ellen a ensina a se limpar e revela que os resultados do teste de DNA mostraram que papai não é o seu pai biológico. Uma noite, Ray tenta ajudar Ana com a lição de casa, mas Ana prefere olhar para as estrelas e falar sobre a aurora boreal. Logo, ela percebe algumas luzes piscando ao longe e pergunta o que está acontecendo. Ray aponta que se trata de uma festa do ensino médio organizada por uma garota chamada Jen. Ana se lembra que Jen a havia convidado e os dois decidem ir. Depois de tomar alguns drinks, Ana começa a se sentir sobrecarregada. Logo, ela dá um beijo em Ray, que é interrompido quando ela começa a sangrar pela boca. Então ela corre para o banheiro e descobre que os seus dentes estão caindo. Ray pede que ela abra a porta e, em pânico, ela foge pela janela do banheiro. Enquanto caminha pela floresta, ela se depara com Lawrence, o valentão de antes, que ela alucina ser um selvagem. Ele tenta agredi-la, mas Ana morde seu pescoço com os dentes, o matando. Depois de perceber que matou um ser humano, ela foge e vai para sua antiga casa, onde tenta dormir.
Na manhã seguinte, ela se limpa e veste roupas novas antes de ir para a cidade. Ellen logo a encontra vagando e a leva de volta para casa. Ela pergunta onde ela esteve a noite toda, mas Anna mantém o silêncio. O xerife Roger logo chega, informando que Lawrence esteve desaparecido a noite toda e quer falar com Anna, pois ambos não voltaram para casa depois da festa. Mas Ellen não o deixa falar com ela. Ela tenta falar novamente com Anna e pergunta sobre Lawrence, mas só recebe silêncio em troca. Ray chega e quer falar com Anna a sós, mas Anna ainda mantém o silêncio. Ray logo descobre que Anna está sem dentes e vai contar a Ellen para que a levem ao hospital. Mas Anna aproveita a chance para fugir para a floresta. Ela encontra o lobo, que lhe dá um pouco de carne, e a observa devorá-la como um animal selvagem. Ele examina as unhas e os dentes dela, o que o surpreende ao revelar que Anna é uma selvagem. Ele diz que ela encontrará o corpo da sua mãe na caverna mais próxima, pois os caçadores locais eliminaram os selvagens há 16 anos, matando cada um deles. Ela encontra o crânio com um buraco de bala na caverna e o segura para tentar imaginar a sua mãe. Há 16 anos, papai matou a mãe dela, mas não conseguiu matar a bebê selvagem, que se parecia com uma humana. Então ele a criou secretamente como a sua própria filha, na esperança que pudesse impedi-la de se transformar. Então Anna vai ao hospital encontrar o papai, mas não consegue se aproximar dele quando ele a vê na porta. Em casa, Ellen lê o relatório do assassinato de Lawrence, pois a polícia encontrou o vestido de Anna perto do corpo dele. Anna chega em casa e abraça Ellen em uma tentativa desesperada de consolo, mas quando Ellen percebe que as suas unhas estão se transformando em garras, ela a algema e Anna é presa pelo assassinato de Lawrence. Na prisão, Anna percebe que os seus dentes estão sendo substituídos por dentes afiados, pois ela está se transformando em uma selvagem. Mais tarde, papai a visita no hospital, enquanto Roger fica de olho neles. Ele convence Anna a se injetar com uma substância que acabará com todo o sofrimento. Anna quase obedece, mas depois para e pergunta por que ele a salvou e nunca lhe contou sobre a sua realidade. Papai se emociona e diz que esse foi o maior erro da sua vida antes de ir embora. No dia seguinte, Ellen vai até a cela de Anna e a vê escondida debaixo da cama. Preocupada, ela vai até lá para ver como ela está, mas Anna a tranca e foge. Do lado de fora, Ray está esperando no carro da irmã, mas Anna o força a dirigir em direção à floresta. Então ela sai do carro e foge para a floresta. Surpreendentemente, Ray a segue, apesar de ela dizer que é uma selvagem. À noite, Ray acende uma fogueira para salvá-la do frio, depois que ela dá um mergulho no lago. Os dois se abraçam e Ray sente o crescimento de pelos nas costas de Anna. Ela garante que não vai machucá-lo, e os dois ficam íntimos. Do outro lado, Roger e papai decidem reunir os seus caçadores para ir atrás de Anna. Na manhã seguinte, Anna e Ray são perseguidos pelos cães da polícia, enquanto os caçadores atiram neles. Ray acaba levando um tiro no braço, mas os dois ainda conseguem escapar nadando por um rio. Anna então decide deixar Ray para trás, pois ele não está seguro com ela. Em seguida, Ray encontra sua irmã e lhe conta tudo o que aconteceu. Nos meses seguintes, Anna se adapta ao seu modo de vida selvagem, enquanto passa pelo doloroso processo de transformação. Em uma manhã, Ray percebe que Roger está enchendo um grande número de latas de gasolina e percebe que os caçadores descobriram o paradeiro de Anna. Ele avisa Ellen sobre isso e ela começa sua busca na esperança de salvar a garota. Quando a caçada começa, Anna, agora completamente transformada, consegue matar vários caçadores. Ellen também chega para testemunhar o horror e encontra Roger, que a ameaça de deixá-los em seu trabalho. Anna chega e mata Roger na frente de Ellen, que se assusta e aponta uma arma para ela. Mas Anna lhe mostra sua barriga de grávida, revelando que ela está carregando o filho de Ray antes de fugir. Os caçadores incendeiam a floresta em uma tentativa de prender Anna. Papai logo a encontra em uma caverna e a seda com um tranquilizante. Ele não quer repetir o mesmo erro, então tenta fazer uma cesariana em Anna. Mas os seus instintos maternais afloram, e ela supera a sedação e o mata antes de cair no chão. Ao acordar, ela encontra o lobo costurando seus ferimentos, e ele a ajuda a se recuperar. Enquanto procuram por Anna novamente, Ellen e Ray notam a distância, e os três se despedem silenciosamente enquanto Anna foge. Algum tempo depois, Anna está finalmente sob as luzes do norte com seu bebê. E o filme termina quando Anna ouve o uivo de outro selvagem ecoando pela floresta. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever, comentar o que achou do filme e deixar o seu like.